A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Um forte abraço. Você que ainda nunca se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Também peço a você que compartilhe a palavra, que deixe seu like, né? Glória a Deus, que deixe seus comentários, porque quando você realiza essas ações, né? Quando vocês realizam essas ações, o YouTube entende que é uma coisa boa e passa para frente, né? Glória a Deus. O YouTube também coopera conosco, fazendo assim a obra do Senhor se espalhar por toda a face da terra. Então vamos juntos, fazendo a vontade do nosso Pai, fazendo o ID, levando assim a sua palavra gloriosa, poderosa e salvadora, né? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que nos conduz em todas as coisas, glória a Deus. Então, desde já, meu muito obrigada a todos vocês que estão conosco, todos vocês que nos assistem, né? Todos vocês que comentam, que falam, que oram junto conosco. Que Deus continue assim abençoando grandemente a cada um e todos os seus familiares. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus por esta palavra. Uma palavra que nos mostra, meus amados, que o nosso Deus age no tempo certo, né? Glória a Deus. O escritor, aos Eclesiastes, nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do solo. Então, glória a Deus por isso. Se você está orando e o Senhor ainda não respondeu, não desista de orar, mas continue orando, porque o Senhor irá responder. Glória a Deus. Se você tem ouvido da parte do Senhor uma palavra que diz que você que ainda não é o tempo, assim como Maria ouviu. Então, isso não quer dizer que você tem que desistir, mas você tem que continuar crendo que o milagre acontecerá. Glória a Deus, porque nós vemos aqui, meus amados, que quando Jesus fala para Maria que ainda não é o tempo, ela não desanima, mas ela vira para aqueles moços que trabalham ali, né, para aqueles empregados e diz para eles: "Passei tudo que ele mandar", né? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Maria sabia que Jesus, no tempo dele, ia agir. No tempo determinado, ele ia realizar aquele milagre que era necessário para manter a alegria daquela festa. Glória a Deus, que coisa tremenda. Você sabe que Jesus pode fazer o que você está buscando, então não desista. Permaneça crendo, mesmo que ele não esteja lhe respondendo, mas permaneça insistindo em clamar. Lembra daquela mulher quando foi ali buscar Jesus, né? Buscar a presença do Senhor Jesus para realizar um milagre na vida da filha dela, que estava miseravelmente endemoniada. Glória a Deus. Aquela mulher clamara. Jesus, por um tempo, não dava assunto para aquela mulher e aquela mulher insistia em clamar mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então, que nós não venhamos desistir de orar, porque o Senhor não tem falado. Sim, há momentos que Deus se cala, meu amado, minha amada, mas isso não quer dizer que Ele não está nos ouvindo, não. O Senhor está nos ouvindo. Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo a sua oração. E Ele vai entrar com providência no momento certo. Mas nós não podemos parar de clamar, porque diante da dificuldade, diante do silêncio do Senhor, o que é que nós temos que fazer? Permanecer orando, permanecer crendo, permanecer adorando, que o Senhor se move quando vemos que nós agimos de maneira que agrada a Ele. Se você for para o lado de blasfemar, falar algo que não deve, você vai atrasar o processo de você receber a sua bênção. Mas se você fizer como Maria, crer e permanecer naquela fé, dará tudo certo. Porque Maria disse àqueles empregados para fazer tudo o que Jesus dissesse. Por quê? Porque ela cria que Jesus iria agir. E no momento certo de Jesus, ele agiu. Aqueles empregados, quando Jesus falara para ele, encher aquelas talhas de água. A palavra de Deus nos diz que ele logo encheram as talhas de água, obedecendo a voz do Mestre. Então, o importante é que nós vemos os princípios fundamentais na nossa vida, que somos cristãos, que servimos a Deus e queremos agradá-lo. É crermos, permanecemos crendo sempre no Senhor e
obedecer, glória a Deus, a palavra do Senhor nosso Deus, sim. Porque se nós ouvimos a palavra e não obedecemos, nós não estamos fazendo nada, né? Então, a obediência, ela precede a bênção. Então, aqueles homens obedeceram, encheram aquelas talhas de água. E Jesus, mais uma vez, dá um comando para eles irem e levar até o mestre-sala. E eles, mais uma vez, obedecem. Então, obedeça a voz do Senhor. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós estamos de posse de vitória. Às vezes o cenário pode parecer desfavorável, mas o Senhor pode reverter toda a situação e lhe dar vitória. Mas o que você tem que fazer? Permanecer obedecendo o que o Senhor tem assim lhe mandado fazer. Glória a Deus. O nosso Deus é tremendo. Quando eles levam ali, né? Os servos levam ali aquele vinho. O mestre-sala fica assim maravilhado, chama os noivos e fala para aqueles noivos, né, que no começo da festa geralmente é servido o melhor vinho e aquele noivo deixou o melhor vinho para o final. Então veja que o Senhor Jesus, ele tem sempre o melhor para mim, para você e para todos que nele creem. Glória a Deus. Mesmo que nós possamos passar por um momento de dificuldade, sim, por um momento de dificuldade, como aqueles noivos estavam passando ali, porque imagina, uma festa, acabaram o vinho. Naqueles tempos o vinho era sinônimo da alegria, né? E se acabasse o vinho na festa, como era que ia prosseguir essas festas? Imagina a preocupação daqueles noivos. Mas aqueles noivos, eles eram pessoas que tinham temor de Deus, com certeza, porque tinham chamado Maria, tinham chamado Jesus, tinham chamado os discípulos, estavam todos ali. Então, eram pessoas que tinham também, assim, um bom conhecimento sobre Deus, sobre as coisas do Senhor e como eles chamaram ali aquele povo de Deus que estava ali, a gente vê que eles também eram umas boas pessoas, uma pessoa de bom convívio. E eles foram livres. Livres de quê? De passar por uma situação vexatória, porque o Senhor assim não permitiu, transformando a água em vinho naquele momento e transformando de maneira excelente, que o vinho que Jesus transformou foi melhor do que aquele vinho que ali estava. Então, glória a Deus por esta palavra maravilhosa, glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus tem sempre o melhor para nós. Você já chamou Jesus para a sua vida, você já se entregou a Jesus, você que já se entregou, permaneça acreditando, permaneça em todo o tempo obedecendo, mesmo diante da dificuldade, porque às vezes o mundo nos oprime, querendo que façam coisas erradas. Às vezes as pessoas, não tem nada não, mas você sabe. E o que muitos dizem que não tem nada não, para você tem, porque você é um cidadão do céu. E você está diante de um Deus todo maravilhoso, todo poderoso, que tem assim lhe direcionado por meio da sua palavra. Então, não deixe de obedecer a palavra do Senhor, para obedecer a A, obedecer a B, não importa quem seja, mas maior que todas as pessoas é o Senhor nosso Deus. Ele é o mais importante. Depois, se nós agradarmos a Deus, tudo se ajeitará. Glória a Deus, porque é isso que nós temos que ter em mente. O nosso compromisso primeiro é com o Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, mais do que todas as coisas. Depois, assim, o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, continue dando testemunho, continue obedecendo, continue fazendo a vontade do Senhor. Que essa situação, que aparentemente não tem jeito, o Senhor irá mover e vai fazer com que o jeito vai aparecer. Glória a Deus, o Senhor irá fazer, restaurar aquilo que está se quebrado. O Senhor fará, assim, crescer aquilo que está infrutífero, né? Frutificar aquilo que está infrutífero, crescer aquilo que está raquítico. O Senhor irá abençoar a sua casa, abençoar a sua família e trazer paz aos corações que estão assim entristecidos, né? Glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus é o príncipe da paz. Tudo está em Deus. E é por isso que eu, você, que nós devemos continuar obedecendo a sua palavra. Glória a Deus por isso. O Senhor nosso Deus está no comando de todas as coisas. E o tempo dele já chegou na sua vida. E a vitória irá acontecer de maneira surpreendente. Assim como foi surpreendente para aquele mestre-sala, quando viu aquele vinho tão maravilhoso. Como foi surpreendente para aqueles servos, quando viu a água que eles colocaram naquelas talhas se transformar em vinho. E como foi surpreendente, glória a Deus, para aqueles
noivos quando viu que o seu problema havia sido solucionado. É assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é Deus de paz. E o nosso Deus é o Deus de alegria. E creia sempre que o melhor de Deus está sempre por vir em nossas vidas. Sim, está sempre por vir. Se hoje nós estamos felizes porque temos o nosso Deus, a felicidade com Deus não quer dizer que nós não temos problemas. Temos problemas sim. Mas o Senhor, nosso Deus, traz gozo, traz paz à nossa alma. E ainda uma paz que nos traz uma certeza de uma eternidade eterna, feliz ao lado dele, porque ele disse que foi preparar um lugar e ele voltará de novo para nos buscar, né? Então que nós possamos estar nessa dispensação, porque um dia nós iremos encontrá-lo com o Senhor nosso Deus para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus, ele é poderoso. Vamos orar? Glórias. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, abençoa grandemente cada uma das pessoas que se encontram conosco nesse canal. Pai, abençoa os familiares de cada um delas. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma. Vai assim realizando o desejo do coração de cada um para a glória do teu nome. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, os momentos difíceis, adversos que eles estão passando. Mas entra com solução, entra com providência, assim como o Senhor entrou com a providência ali naquelas bodas. O Senhor é o mesmo, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua abençoando teus filhos. Dê uma noite de paz, de tranquilidade, na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço. Permanecemos assim. Eu daqui, orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada, para a glória do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e todos tenham uma boa noite.